Olá, meu nome é Larissa Cunharski e eu vou apresentar o trabalho intitulado Campo Agrostológico como ferramenta pedagógica para o ensino na agronomia, um relato de caso no IFPR Campus União da Vitória. Esse trabalho ele foi desenvolvido pelos alunos Larissa, Victor, Franciele, André Jean, sob orientação dos professores Carlos Antônio, Patrícia Bortolini e Ederson Andrade. Uma mensagem inicial desse trabalho, presente nos diferentes campos do IFPR, traz essa mensagem de José Saramago que diz: trabalhar com as mãos ensina muito. Nesse contexto, nós desenvolvemos um trabalho da implementação do campo agrostológico, observando que o curso de agronomia ele enfrenta muitos desafios, principalmente do ponto de vista de infraestrutura dos cursos, de vivenciar esses componentes aprendidos em sala de aula no componente prático. Nesse ponto de vista, linkado às disciplinas de produção animal e forragicultura, foi desenvolvida então as unidades didáticas de forragicultura, que nada mais é do que um campo agrostológico onde os alunos podem vivenciar na prática as atuações dentro da produção de pastagens. O objetivo desse projeto foi implementar, então, e acompanhar as ações realizadas na unidade didática de forragicultura, visando fortalecer a formação prática dos estudantes de agronomia, promovendo, então, essa integração entre a teoria e a prática em um ambiente de aprendizado aplicado. Dentre os componentes metodológicos, foi realizado juntamente com os alunos o preparo inicial da área, a implantação e manutenção e o acompanhamento dos canteiros com os devidos manejos, e também atividades que envolveram a produção dos materiais individual e feedback dos alunos para mensurar a efetividade desse projeto. Aí aqui, preparo inicial da área, né? Eu trago o exemplo de algumas atividades. Na primeira imagem temos a área inicial, que através de implementos agrícolas em parceria com produtores rurais, poder público também, foi realizado o preparo dessa área, com a subsolagem, gradagem, aplicação de corretivos como calcário, aplicação de adubo orgânico. A implantação, teve acompanhamento dos alunos, e as pastagens, elas foram obtidas junto à Embrapa, através de um programa chamado Unipasto, que é um programa para a formação de campos agrostológicos, já voltado para a avaliação de pastagens. De primeiro momento, então, a gente obteve esse kit agrostológico da Embrapa e fizemos o cultivo das mudas em bandeja. Outras culturas também foram implantadas por meio de propagação vegetativa, como o amendoim forrageiro, o capim-elefante anão, capim-elefante capiaçu, através de partes vegetativas. Aí aqui algumas atividades, de irrigação, a muda já pronta, a segunda imagem, pronta já para o transplante, a utilização de adubo foliar para fortalecimento das mudas e posteriormente a construção de 18 canteiros 4x3. E aqui do lado, eu trago o croquis com as principais cultivares utilizadas, entre elas do gênero Braquiária, Panicum, Estilosantes, os 18 canteiros produzidos pelos alunos dos diferentes grupos. Aí aqui um pouco das atividades desenvolvidas: preparo dos canteiros, revolvimento do solo, a marcação do plantio de 30 em 30 centímetros, a distribuição das mudas, o plantio, a aplicação de cobertura vegetal e a irrigação, todas as etapas que foram realizadas até aqui. Aí, acompanhamento dos alunos, na primeira imagem as plantas, já transplantadas, já com cobertura morta. A segunda imagem, passado algumas semanas. Na terceira imagem, 3 semanas após o plantio. E após os 2 meses do plantio. Aí foram realizadas atividades de capina e organização dos canteiros. Aí uma das atividades que os alunos tiveram que realizar durante esse acompanhamento e desenvolvimento das atividades foi a gravação de um vídeo.
que está em fase de publicação, inclusive via Instagram, e será utilizado como material de extensão. Aí, feedback dos alunos, né? Foram organizados alguns questionários avaliados pelos alunos, os quais eram compostos por 3 perguntas fechadas e 3 perguntas abertas. E, né, através desses questionários, a gente conseguiu observar, né, através dos resultados, que essas atividades elas foram adequadas para o aprendizado dos alunos, as orientações foram claras e o suporte técnico também foi adequado. Entretanto, né, os alunos mencionaram que necessita de melhorias na infraestrutura, principalmente no componente de irrigação, que foi a maior dificuldade. Aí aqui eu trago alguns dados, né? 83% dos alunos, as atividades práticas contribuíram muito. A infraestrutura, né, que é um dos pontos que precisa ser melhorado, mas ainda 61% dos alunos consideram ela boa. O suporte, né, que foi adequado, e o grau de satisfação dos alunos ficou entre muito satisfeito e satisfeito. Nas questões abertas e sugestões, os alunos mencionaram que o conhecimento e a aplicação prática, elas são os principais pontos de destaque do projeto. Aí, como conclusão, né, a gente traz que a unidade didática de floricultura, ela serviu como uma ferramenta pedagógica muito importante, integrando a teoria e a prática, e o desenvolvimento de competências teóricas e profissionais. A metodologia, né, ela possibilitou uma experiência imersiva, pois possibilitou que os alunos aprendessem mais sobre as forragens, principalmente as que eles estavam trabalhando. Principal manejo, e através desses vídeos, né, que eles tiveram que fazer, expressar o desenvolvimento dessas atividades. Aí aqui eu trago as referências, né, utilizadas para o desenvolvimento do projeto e os agradecimentos, né, aos principais parceiros, instituições públicas, empresas da região, instituições de pesquisa, ao IFPR. Muito obrigada!